crianças do primeiro ano, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de ensino religioso. Hoje iniciaremos um assunto novo, linguagens sagradas. Vamos agora organizar o nosso material para a aula de hoje? Para hoje precisaremos do caderno, lápis de cor, lápis grafite e uma borracha. Eu volto logo.
Agora anote em seu caderno. Data de hoje, ensino religioso. Eu estarei aguardando. E aí, crianças, tudo certo? Vamos para a aula de hoje?
Na aula passada, vimos formas de expressar emoções e sentimentos. Falamos sobre a preguiça. Vimos ao vídeo sobre a preguiça da série Sentimentos e Emoções e a história O Burrinho Preguiçoso, de Minéia Pacheco. Assistimos ao vídeo da história O Monstro das Cores, de Ana Lenas. Vimos também o vídeo Roleta das Emoções. Vamos para a aula de hoje? Hoje falaremos sobre linguagens sagradas. Linguagens sagradas no ensino religioso significa a apresentação do sagrado através do fenômeno religioso, em suas diversas formas de representação. Ou seja, as religiões também possuem mensagens a serem passadas para seus seguidores, através de histórias contadas, histórias escritas em livros, através dos gestos, através da representação pela arte, através de músicas, através da dança e muito mais. A linguagem sagrada pode ser expressada por textos sagrados. Iremos conhecer alguns textos sagrados de diferentes religiões. Iniciaremos com os textos escritos. O primeiro é a Torá, que compõe os 5 primeiros livros do sagrado da religião judaica. A Torá pode ser entendida como lei, mas originalmente significa ensinamento ou instrução. Tradicionalmente é escrito em pergaminhos, que é uma pele de animal preparada para nela se escrever. Os seguidores dessa religião são chamados de judeus. O livro de Mórmon é um dos 4 livros usados como escritura para a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. As demais obras são a Bíblia, Doutrina e Convênios e a Pérola de Grande Valor. O conjunto dessas escrituras compõe o que se chama de obras padrão. Os praticantes dessa religião são denominados de Mórmons. A Bíblia Sagrada é um texto sagrado para o cristianismo e significa livros. A Bíblia não é um único livro, é uma coletânea de 73 livros para os católicos e ortodoxos e 66 livros para os evangélicos e protestantes. A Bíblia possui um grande valor espiritual e religioso para todo cristão. A Bíblia está dividida em 2 partes, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Os praticantes do cristianismo se denominam católicos e cristãos. O Vedas, que significam saber e conhecimento, um dos livros sagrados para os hinduístas, que foi compilado por volta de 3.000 anos antes de Cristo. O Vedas trata-se de 4 coleções de hinos, orações e textos ritualísticos revelados aos antigos sábios. O mais antigo e sagrado é o Rig Vedas. Os hinduístas atuais ainda estudam o seu conteúdo. O Alcorão, ou Corão, é um livro sagrado para o islamismo. Os seguidores acreditam ser a revelação da fala ou a palavra de Deus, seguindo a tradição muçulmana. O profeta Maomé recebeu as revelações do Corão, a escritura do Islã, entre os anos 610 e 632. Além disso, os muçulmanos também dão ênfase aos dogmas da oração, jejum no mês do Ramadã, peregrinação em Meca e o estudo do Alcorão. Conheceremos agora o Evangelho segundo o Espiritismo. Espiritismo, doutrina espírita, kardecismo ou espiritismo kardecista é uma doutrina religiosa, filosófica, mediúnica e moderno espiritualista, de moral cristã, codificada pelo pedagogo francês que usava o pseudônimo de Allan Kardec. Os espíritas não chamam seus livros de sagrado, e sim
livros que servem para o estudo e aperfeiçoamento individual. O Tripitaka é conhecido como o principal texto budista. O significado, o sexto triplo ou os 3 sextos da sabedoria, uma referência às 3 partes do livro, escrito em Pali, uma língua da Índia antiga, onde o budismo nasceu, na qual foram escritos os ensinamentos de Buda. Conta a vida de Buda, o iluminado, o príncipe Siddhartha Gautama, e reúne seus sermões. O livro do caminho e da virtude. Acredita-se que o primeiro livro elaborado tenha sido escrito por Lao Tse, conhecido como Tao Te Ching. Tao, que significa via ou caminho. Te, que significa virtude ou conduta. É o nome usado pelos taoístas para designarem a sua manifestação no mundo. Esse livro da lei, do universo e sua virtude está dividido em 81 capítulos e falam sobre a relação do homem com a força da natureza para o taoísmo. O taoísmo é uma filosofia de vida, uma religião chinesa milenar, na qual o ser humano deve viver em harmonia com a natureza, pois faz parte dela. O taoísmo afirma também o desprendimento do mundo material. As linguagens sagradas podem ser expressadas pela tradição oral. O texto oral é o mesmo do que o texto falado, transmitido através da fala. Para as religiões de matriz africana, a pessoa mais velha tem um papel extremamente importante, principalmente as mulheres. Não existe um livro, um manual de instruções e nem regras específicas de como devem funcionar um terreiro, seja de umbanda ou nação. Para essas religiões, tradição oral é uma riqueza que o povo carrega e que traz a essência da religião, os fundamentos da doutrina. E é através dessa oralidade que as pessoas mais velhas são responsáveis pela transferência de saberes. Para a comunidade indígena, essa tradição oral também está presente e é transmitida de geração a geração, ou seja, através da sua oralidade. A tradição oral também tem função de representar histórias, de garantir novas gerações indígenas o conhecimento de seus antepassados. Para muitos grupos, a oralidade é a única forma de resgatar e preservar a sua ancestralidade. As pessoas mais velhas são responsáveis pela transferência de saberes. A tradição oral é a herança mais preciosa de sua comunidade. As linguagens sagradas podem ser expressadas por meio da arte. Desde as pinturas rupestres até a construção de grandes mesquitas, a arte aparece como suporte para o sentimento e a experiência do divino. A arte religiosa reúne obras artísticas de cunho religioso e pode ser representada por esculturas de santos, passagens bíblicas, entre outros. A obra artística, que além de contemplativa, promove o estreitamento do mundo físico e o mundo espiritual. A linguagem sagrada pode ser expressada através de pinturas e vitrais. A pintura sacra representa alguns assuntos ou personagens religiosos. A arte religiosa ou arte sacra é uma imagem artística que usa inspiração e motivos religiosos. E é frequentemente destinada a elevar a mente ao espiritual. Os vitrais formam imensas coloridas janelas, que muitas vezes apresentam um santo, uma passagem de um texto bíblico. Também podem ser expressadas por meio da música, da dança, dos cantos, dos gestos, enfim, das mais diversas manifestações artísticas.
Agora iremos assistir um vídeo sobre algumas linguagens sagradas. Eu vou aguardar vocês, ok? Desde o início de sua existência no planeta, os seres humanos sentem necessidade de se comunicar e expressar suas ideias e sentimentos. E assim, desenvolveram diferentes formas de comunicação ao longo do tempo. O sentimento de religiosidade também acompanha os seres humanos desde o início dos tempos no nosso planeta. E assim, as tradições religiosas são passadas das gerações mais antigas para as gerações mais novas de diferentes maneiras. As maneiras mais comuns são a arte, que sempre foi utilizada pelos seres humanos para expressar sentimentos e ideias, e também sua religiosidade e tradições religiosas. Também os textos podem ser orais ou escritos. Os países que usam a tradição oral passam através de falas, histórias e toda a sua tradição religiosa. E através da escrita, que pode ser em forma de textos, livros e escrituras sagradas. E aí, crianças, gostaram do vídeo? Explica um pouco sobre o assunto que estamos trabalhando na aula de hoje, não é mesmo? Agora iremos para a nossa atividade de hoje. Você conhece alguma linguagem sagrada? Na sua família, há alguma expressão da religiosidade? Represente-a através de um desenho. Vou dar um tempo para você terminar essa atividade. Eu volto logo.
E aí, crianças, conseguiram terminar a atividade de vocês? Se caso vocês não conseguiram terminar, não se preocupem. Logo após a aula, com calma, vocês terminam a atividade de vocês, certo? Agora nós iremos assistir mais um vídeo que vai falar sobre todo o conteúdo que eu apresentei até agora. O vídeo chama-se Textos Sagrados. Eu volto logo. Nessa aula vamos saber o que é um livro sagrado e quais são os livros sagrados de cada religião. Livros sagrados são conjuntos de textos que são considerados inspiração divina e que possuem a forma de expressar e disseminar as tradições e manifestações religiosas. Os livros sagrados têm a função de comunicar a experiência religiosa aos fiéis. Vedas significa saber e conhecimento. Vedas é um conjunto de 4 obras literárias, sendo o livro sagrado do hinduísmo. O Vedas é a mais antiga escritura sagrada da humanidade, sendo compilado por volta de 3.000 anos antes de Cristo. A Bíblia é o livro sagrado do cristianismo. A Bíblia é uma coletânea de 73 livros para os católicos e ortodoxos e 66 livros para os evangélicos ou protestantes. A Bíblia está dividida em 2 grandes partes, Antigo Testamento e Novo Testamento. No Antigo Testamento temos relatos de experiências religiosas do povo israelita e sua origem. No Novo Testamento está descrita a vida e a obra de Jesus Cristo. E nele também encontramos fatos que originam a Igreja Cristã. Para o judaísmo, o livro sagrado é o Taná. Ele é composto pela Torá e mais outras 34 obras, que juntos formam o Taná, também chamado como Bíblia Hebraica. Torá significa lei, ensinamentos ou instruções. Tradicionalmente é escrita em pergaminhos. A Torá é composta por 5 livros que são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, conhecido também como o livro de Moisés. O Alcorão, também chamado de Corão, é o livro sagrado do islamismo. Significa leitura ou recitação, e suas palavras são geralmente cantadas porque quando Maomé recebeu os primeiros versos do anjo Gabriel, pediu que fossem recitados. Livro dos Mormons é sagrado para a Igreja de Jesus Cristo dos últimos dias. Os seguidores são conhecidos como Mormons e acreditam que sua Bíblia seja o livro seguinte após o Novo Testamento. Nessa aula, estudamos sobre os livros sagrados. Os livros sagrados guardam tradições, ensinamentos e devem ser respeitados, garantindo assim a diversidade cultural e religiosa. E aí, crianças, gostaram desse vídeo também? Explica mais um pouquinho sobre o conteúdo que estamos aprendendo, não é verdade? Vamos relembrar o que vimos hoje? Conhecemos o significado de linguagens sagradas. Vimos alguns exemplos de diferentes religiões. Vimos que as linguagens sagradas podem ser expressas através da arte, como a escultura, o vitral, a música, a dança, e entre outros. E a nossa aula está chegando ao fim. Não esqueça, lave bem as mãos, use álcool em gel. Até a próxima aula.